Queridos, Cafezinho, Varão? a gente falaria aqui um bom tempo sobre algumas histórias. É esse anel que ele está perguntando, né? E que fizeram a pergunta sobre esse anel. Esse anel é uma história bem interessante e me emociona, né? Me emociona porque a gente, quando eu estava estudando aqui teologia e teve a formatura, era numa época que a gente estava um pouquinho passando um pouquinho de dificuldade. O podcast da família. Vai limite. falando, um abraço pra E aí, Magalhães que fez o queridos, cafezinho. já estava no mês de concluir e a gente ia ter a formatura, né, do grupo, aproximadamente acho que uns 20 obreiros. E aí chegou um detalhe bem interessante na vida de todo ser humano, ou da maioria. Como vamos fazer para comprar o anel? Ixi. O anel era aproximadamente um valor bem alto, quase o valor do meu aluguel. E eu não tinha condições de comprar o anel. Era da Nike? E aí minha esposa, sabiamente, falou, filho, não precisa ter um anel de ouro, não precisa ter um anel com pedra e tal. A gente compra um anel no Walmart aí, numa dessas lojas aqui, baratinho, e você vai ter seu anel normal. E é só para fechar o organograma lá, o sistema da formatura, e tudo bem. Aí eu também, sinceramente, diante de Deus, diante dos homens, eu não tenho muita vaidade, não sou muito de ter que ter as coisas, esses detalhes, essas coisas. Eu falei, filha, tá bom, na hora você vê lá, tudo bem. E aí eu recebi um convite para pregar em missões, para pregar um culto de missões em Nova York. E o pastor me ligou uns 6 meses antes, era muito amigo do pastor aqui do ministério aqui, e falou, pastor Almeida, você pode vir pregar para missões na data tal do nosso congresso? Eu digo, posso. Claro que sim, pastor. E um mês antes ele me ligou e falou, pastor, tô falando do anel ainda, hein, gente? Eu tenho uma notícia pro senhor. Eu digo, pode falar, pastorzão, fala aí. Não vai dar para trazer sua esposa, não, porque a gente tá bem reduzido aqui o recurso, e aí a gente conseguiu uma passagem para o senhor e tal, e tal, e tal. Eu digo, pastor, não, tranquilo, eu vou aí. E aí, 15 dias depois, ele ligou e falou, pastor, a gente não tem oferta para o pastor. E eu falei, pastor, geralmente eu nunca recebo oferta. Se me der uma oferta, eu dou de volta para a igreja, eu sou voluntário. Aí tá bom, resumindo, tudo bem. Eu fui pregar no Congresso de Missões lá que eles fizeram. Cheguei lá no domingo, preguei no sábado, preguei no domingo. A nossa formatura era na outra semana. E engraçado, gente, que eu fui para Nova York, eu vou falar aqui, né? É bem interessante esse fato. Eu fui com $20 no bolso. Eita. Então, aqui Isso qual ano? eu posso tomar um Bom cafezinho. demais. Só não botou açúcar. Eu tomo sem açúcar. Lá, eu não podia tomar um cafezinho, porque eu só tinha 20. Então, eu fiquei com aqueles 20 na reserva. E aí, as igrejas lá em Nova York, elas têm o momento do refeitório, no basement, né? Tipo no sótão, embaixo do primeiro piso. E aí todo mundo descendo, e lá, e todo mundo, as mesas arrumadinhas, tudo. E uma moça lá na entrada, lá, uma jovem lá da igreja, falou, pastor, isso aqui é um sorteiozinho que a gente vai ter para missões, o senhor pega esse bilhetinho aqui, esse númerozinho aqui, é para o senhor. O pastor falou para dar um para o senhor e não cobrar. O senhor não pode receber. Eu digo, não, se eu não receber, eu não participo. Se você não receber. Aí ela, não, pastor, por favor, o pastor vai falar. Eu digo, não. Dei os $20 de oferta, que eram os 20 que eu tinha, e o ticket era $5. E ela falou, não, eu vou te dar 4. Eu digo, não, eu só quero 1. O restante é para missões. Aí peguei o papelzinho e levei para a mesa, sentei com os diáconos, tinha a mesa dos pastores lá, mas eu quis sentar com o diácono que eu conhecia. A gente ficou lá conversando com os diáconos. E aí começou o sorteio. Teve o jantar e depois do jantar o sorteio, como festa de qualquer igreja. E aí o sorteio chamou o primeiro número chamou, e a pessoa não apareceu, aí falaram que era marmelada, todo mundo começa a brincar, a igreja sabe como é que é, né? Marmelada, marmelada. Chamou o segundo número, a pessoa não estava. Aí, mas como é que é isso? E o pessoal brincando lá. E eu tinha pregado sobre João 15, 14.
E 14, 15. E aí chamou o terceiro número e um irmão que estava na mesa falou, pastor, desvirou o meu papelzinho assim, voltou ele, olhou e falou, é o senhor, 14 e 15. Era o número do versículo. Oxi. Aí eu fui lá para frente. Aí eu falei, gente, eu vou receber e vou dar para alguém aqui. Isso deve ser algumas. Vai que é um jarro, um negócio, algum presente, porque já tinha distribuído algumas coisas lá, umas brincadeiras. E aí, quando eu cheguei, o pastor falou, gente, agora é o momento do melhor presente. Foi doado pelo irmão fulano de tal. E esse presente, ele foi feito alguns para a Flórida. É um anel de formatura. Ei. Foi o Orives que fez os anel de formatura para o grupo que estava se formando aqui. E aí, quando ele abriu a caixinha, que eu olhei o anel. Aí eu olhei o anel. Aí veio um filme na minha mente. Veio um filme na minha mente. Por que, queridos, veio um filme na minha mente? Porque eu participei de uma igreja aqui, que a gente tinha uma aliança para ganhar almas, e naquela igreja não tinha um domingo que eu não levasse uma, duas pessoas para a igreja, não tinha um domingo que a minha esposa não levasse duas, três mulheres para a igreja. A gente saía todo sábado e todo domingo era obrigatório, era chave para evangelizar. E a gente trazia as almas para a igreja. E a gente tinha uma aliança com o pastor de evangelismo. Não era nenhuma aliança, compreenda, era uma aliança de evangelismo. E eu tinha um anel que o pastor me deu. Um anel, a gente tinha um anel. E no dia que eu saí dessa igreja, ele pediu o anel e cortou o anel. E jogou fora o anel. Ele falou que a aliança acabou. E ele tomou o anel. E eu fiquei muito triste, porque eu amava muito esse pastor. Muito, muito, muito. Eu amava muito ele. Um homem sábio, um homem de Deus. E ele cortou aquele anel. E no dia que em Nova York, que ele me entregou o anel, o Senhor falou no meu coração, filho, não estou só te entregando o anel da tua formatura, mas eu estou colocando autoridade sobre a tua vida e estou refazendo, fazendo novas coisas do que foi feito lá atrás com você. Foi tirado o anel, o homem tirou o anel, mas esse anel ninguém vai tirar, porque sou eu que estou te dando. E aí Deus me deu esse anel, que é o que eu carrego comigo, não por vaidade, mas carrego pelo que ele significa. Ele tem umas letrinhas aqui em hebraico, né? Eu estou estudando hebraico para ler já faz uns 10 anos, mas eu não consegui ler ainda. E aí, queridos, essa é a história do anel. Deus me deu ele de volta.